Capítulo 326 Atraindo muito ódio, Amy também está aqui. Vendo a expressão invejosa de Bill, Yang Ping ficou muito satisfeito. Yang Qian também ficou muito satisfeito com o desempenho do filho e seu rosto estava cheio de sorrisos. Ele olhou para Varric e perguntou com um sorriso: "O que vocês estavam olhando agora há pouco?" Varric voltou a se sorriu ao dizer: "Agora mesmo, vimos a jovem da família ali entrando com um rapaz. O rapaz parecia um pouco desconhecido, então ficamos um pouco curiosos." "Aquele da família Lin?" Yang Qian ficou surpreso. Ele então perguntou: "É a senhorita Li Qing? Quem mais poderia ser além dela?" Varric assentiu com um sorriso. Yang Qian ficou atordoada. A senhorita Li realmente trouxe um acompanhante. Nunca vi um antes. Afinal, o jantar do dia da colheita acontecia uma vez por ano. Li Qing vinha quase todos os anos e basicamente dançava com a princesa mais velha, se tingiu todas as vezes. Ele não esperava que a senhorita Li trouxesse uma parceira de dança dessa vez. Assim como eles estavam surpresos e confusos, a expressão de Yang Ping era um pouco estranha. Ele olhou para as profundezas da floresta, tossiu e disse: "Pai, tio Varric, acho que sei quem é o companheiro da senhorita Li." "E? Você sabe disso?" Yang Ping olhou para ele, confusa. "Quem é?" "Se não me engano, deve ser meu irmão Yan." O irmão Yan nos disse no dormitório que tem um bom relacionamento com a senhorita Li. As pupilas de Yang Qian se contraíram enquanto ele revelava um olhar de realização. Não é de se admirar que a senhorita Li tenha padrões tão altos. Se for ele, então é realmente possível. Irmão Yuan. Quem é o irmão Yuan? Varric e Bill ficaram estupefatos quando viram o pai e o filho Yang falando em enigmas. Ao ouvir isso, Yang Qian riu presunçosamente. Ele olhou para Yang Ping e disse: "A melhoria da base de cultivo desse garoto é secundária. O que me deixa mais feliz é que ele conheceu alguns colegas de classe excepcionais. Entre eles está o terceiro príncipe do império, Si Tingfeng, e também Lu Yuan. Esse garoto é inteligente e reconheceu Lu Yuan como seu irmão mais velho. O irmão Yuan que ele mencionou é Lu Yuan." Varric olhou para Yang Ping em choque. "Lu Yuan, você está falando de Lu Yuan que ficou em 25º lugar na lista de poder de combate no primeiro mês de aula, em segundo lugar no segundo mês e salvou alguns acampamentos defensivos com a nona princesa na maré das bestas nas montanhas sem fim. Você realmente se conectou a ele como seu irmão mais velho? Para um lugar como o acampamento dos gênios, não importa se fosse uma grande família ou um grande grupo financeiro, todos prestariam muita atenção. Afinal, aqueles que se formassem no campo de gênios no futuro seriam todos poderosos no nível de venerável em batalha ou superior. Esses especialistas eram os pilares de grandes famílias e consórcios. Não importava qual fosse a família ou consórcio, eles sempre recrutavam talentos de lá. Varric era um empresário de sucesso, então ele naturalmente tinha alguma compreensão de Lu Yuan. Foi justamente por isso que Varric ficou extremamente chocado. Afinal, com base no desempenho de Lu Yuan, era bem possível que ele se tornasse um imperador guerreiro no futuro. Ele era o guardião do império. Ele não esperava que Yang Ping, o garoto de sobrancelhas grossas e olhos grandes, realmente reconhecesse Lu Yuan como seu irmão mais velho. Se Lu Yuan realmente se tornasse um imperador de batalha no futuro, Yang Ping seria capaz de ter uma vida tranquila no Império Rei de Maple, contanto que se lembrasse de seu relacionamento passado. Os olhos de Bill também estavam arregalados e ele ficou estupefato. Acontece que o jovem de quem ela tinha inveja era Lu Yuan. Ele tinha ouvido falar muito sobre Lu Yuan. Até viu um vídeo curto dele matando o rei natural nas ruínas mecânicas de Ayer. No entanto, já fazia quase meio ano e ele não conseguia se lembrar imediatamente. Ela não esperava que fosse ele. O ciúme no coração de Bill se dissipou em um instante. Essa era uma existência capaz de matar um rei nascido nas ruínas mecânicas de Ayer, como ele poderia se comparar a Lu Yuan? Yang Ping sorriu e assentiu, sentindo-se um pouco orgulhoso. "Sim, esse é meu irmão Yan." Ele então se virou para Yang Qian e disse: "Pai, preciso entrar."
Yang Qian sorriu e assentiu. Tudo bem, mas não fale bobagens lá dentro. Preste atenção à etiqueta. Não provoque pessoas que você não deve provocar. Não se preocupe, eu sei. Ao ouvir isso, Varric e Bill ficaram confusos. Varric ficou um pouco confuso quando disse: Espera aí, o sobrinho vai entrar no local? Yang Qian sorriu presunçosamente e assentiu. De fato. Meu filho não conhece o terceiro príncipe. O terceiro príncipe o convidou para um baile. É bom para ele ver mais do mundo, então não vou impedi-lo. Varric, chirp chirp. Conta vírgula ponto ponto ponto. Ambos sentiram amargura no coração, como se tivessem comido limões. Yang Ping sorriu para os dois. Tio Varric, Bill, vou me despedir. Quem sabe vocês até alcançam meu irmão Yan. Enquanto ele falava, Yang Ping entrou no local. Os olhos de Varric estavam cheios de inveja enquanto ele observava Yang Ping partir. Os filhos eram realmente diferentes. Ele sempre achou que seu filho já era muito extraordinário, mas quando viu Yang Ping, ficou um pouco triste. Seja em termos de talento ou de conexões, ele ficou arrasado. Foi uma pena que seu filho não tenha passado no teste de genialidade do acampamento. Varric suspirou para si mesmo. Luan e Li Qing estavam caminhando em direção ao clube quando de repente ouviram uma voz familiar atrás deles. Irmão Yan. Irmão Yan. A boca de Luan se contraiu e ele ficou sem palavras. Meu Deus, era Yang Ping. Ele virou a cabeça desamparadamente e viu Yang Ping correndo até ele. Capítulo 327 Atraindo muito ódio, Amy também está aqui 2. Quando viu Luan e Li Qing, ele rapidamente fez uma reverência nobre a Li Qing. Olá, senhorita Li. Sou colega de classe do irmão Yan. Meu nome é Yang Ping. Nos conhecemos uma vez durante o vestibular. Li Qing avaliou Yang Ping com interesse e então sorriu. Olá, ela disse. Li Qing estava extremamente bonita em seu terno preto, mas Yang Ping não se atreveu a olhar 2 vezes. Ele se virou para olhar para Luan e sorriu. Irmão Yuan, eu não esperava que você chegasse tão cedo também. Então, ele sorriu e continuou. Meu pai e eu encontramos um conhecido quando saímos. Ele reconheceu a senhorita Li e eu imaginei que fosse você. Luan sorriu e assentiu. Sim, acabamos de chegar. Vamos juntos. O Sr. Ting Feng deve estar nos esperando. Tudo bem. Yang Ping seguiu Luan e caminhou lentamente, avaliando as pessoas ao seu redor de tempos em tempos. Ao passarem pela segunda praça, algumas das figuras importantes, para as quais até seu pai teve que sorrir, agora sorriam humildemente para Li Qing. Ele não pôde deixar de endireitar o peito. A praça em frente ao castelo principal mais interno era o salão de banquetes na parte mais profunda da cidade. Apenas alguns imperadores guerreiros, membros de famílias de imperadores guerreiros ou membros de alto escalão que haviam feito grandes contribuições ao império podiam entrar. Fora isso, apenas corpos diplomáticos de todo o país podiam entrar. Do lado de fora do local, alguns príncipes estavam pessoalmente recepcionando os convidados. Luan viu Siting Feng e Sitingley, que ele já havia conhecido algumas vezes antes. Naquele momento, eles estavam vestidos com trajes reais brancos com bordas vermelhas. Sorriam elegantemente enquanto cumprimentavam os convidados. Ao ver Luan e os outros dois, os olhos de Siting Feng e Sitingley brilharam e eles se aproximaram. Siting Feng viu que Sitingley também havia chegado e não conseguiu evitar ficar um pouco sem palavras. Quarto irmão, o que você está fazendo aqui? Sitingley disse com um sorriso. O Júnior Luan também é meu amigo. Por que não posso ir até aí? Siting Feng olhou para ele sem palavras e balançou a cabeça. Sem dizer nada, caminhou até Luan e os outros. Siting Feng sorriu para Li Qing. Senhorita Li, minha irmã real e Sua Alteza Xuanjiu ainda não desceram. A senhora vai subir para procurá-las. Li Qing olhou para Luan e abraçou seu braço com um leve sorriso. Irmão Yuan, você quer que eu fique aqui com você? Luan imediatamente sentiu um grande número de olhares estranhos lançados sobre ele.
Alguns deles tinham olhares extremamente penetrantes, alguns até mesmo cheios de raiva. Essa onda de pontos de ódio foi puxada diretamente para o máximo, certo? O rosto de Luan estava cheio de linhas pretas enquanto ele revirava os olhos. Você deveria ir encontrar a professora e a irmã Chunjil. Será que o irmão mais novo Yuan despreza a irmã mais velha? Li Qing olhou para Luan com um sorriso maligno. A boca de Luan se contraiu enquanto ele olhava feio para Li Qing. Essa pessoa sempre gostou de causar problemas. Ao ver Luan olhando para ela, os lábios de Li Qing se curvaram. Tudo bem, então irei procurar Tingy e os outros. Ela soltou o braço de Luan e entrou no castelo com passos elegantes. Luan deu um suspiro de alívio. O olhar de Siting Feng percorreu os arredores. Ao ver que muitos jovens olhavam para Luan com frieza, ele deu um tapinha no ombro de Luan com certa compaixão. Yuan, você tem que aguentar firme. A senhorita Li tem um grande número de pretendentes em todo o planeta Dak, e não faltam príncipes de outros reinos. O olhar de Luan percorreu os jovens que o observavam friamente. Ele não pensou muito nisso e apenas sorriu. Eles não ousariam me bater no local de qualquer maneira, então o que há para ter medo? Luan podia sentir que alguns deles eram guerreiros reis da batalha, e provavelmente eram gênios também. No entanto, este era o banquete do dia da colheita do Império do Bordo Vermelho. Luan não seria derrotado ali, certo? Ele provavelmente não faria isso, certo? Luan ainda estava bastante calmo. Siting Feng riu baixinho. Você tem razão. Os corpos diplomáticos de vários países estão aqui para participar do banquete. Eles deveriam pelo menos dar alguma honra ao Império do Bordo Vermelho. O tom de Siting Feng continha um toque de orgulho. Em todo o planeta Dak, o Império Rei de Maple foi um dos impérios mais fortes. Yuan, pequeno pingo, vocês dois vão se sentar ali primeiro. Eu irei acompanhá-los depois de terminar com os convidados. A expressão de Luan era um pouco estranha. Ele sentiu que havia algo errado no que ele disse. Nesse momento, Siting Lei, que estava ao lado, tinha um sorriso elegante e calmo no rosto. Júnior Luan, sempre quis te convidar para jantar, mas não conseguia entrar em contato. Luan sorriu envergonhado. Normalmente estou ocupada com o cultivo. Nos meus dias de descanso, a irmã Qing me ordenou estritamente que voltasse para casa, então não posso brincar lá fora. Realmente não tenho escolha. Tudo bem, ir para casa não era por causa de ordens rígidas, mas era melhor se dar bem com uma beldade incomparável em casa do que brincar com um homem, certo? Siting Lei sorriu. Está tudo bem, está tudo bem. Já que você raramente vem ao banquete, vou conversar com você para não ficar entediado. Siting Lei tinha acabado de falar quando Siting Feng, que estava ao lado dele, disse fracamente. Quarto irmão, você está pensando em fugir. Não quer receber convidados ilustres. Avisarei Sua Alteza Pai. O sorriso no rosto de Siting Lei congelou. Ele soltou uma tosse seca e disse. Desculpe, jovem Luan. Acabei de lembrar que tenho algo para fazer. Passo aqui mais tarde para te encontrar. Com isso, ele olhou feio para Siting Feng e se virou para sair. Siting Feng sorriu desculpando-se para Luan e Yang Ping. Vocês vão descansar um pouco. Mag já chega. Luan assentiu. Senhor, vá fazer o que quiser. Não precisa se preocupar conosco. Siting Feng assentiu e se virou para sair. Enquanto isso, Luan e Yang Ping casualmente encontraram um canto no local e ficaram invisíveis. Era uma pena que, mesmo que quisessem, o ódio que haviam despertado com a partida de Li Qing ainda não tivesse desaparecido. Muitas pessoas os observavam de vez em quando. Capítulo 328 Atraindo muito ódio, Amy também está aqui 3. Yang Ping estava tremendo. Irmão Yuan, estamos bem. Luan revirou os olhos. Do que você tem medo? Mesmo que venham nos provocar, eu ainda estarei lá. O controle mecânico de Luan estava quase perfeito agora, e sua força era muito maior do que antes. Afinal, ele tinha um apoiador poderoso. Com o Imperador da Batalha das Sombras Negras o apoiando, ele não seria intimidado pelos fortes.
Se eles tivessem o mesmo nível, Luan disse que poderia lutar contra 10. Foi por isso que ele não teve medo de ser provocado. No final, depois de esperar por um longo tempo, Luan percebeu que a maioria dos jovens que o olhavam friamente antes não tomaram mais nenhuma atitude. Depois que alguns deles se comunicaram com seus subordinados, esses deixaram o local e retornaram pouco tempo depois. Chegaram ao lado deles e trocaram algumas palavras. Então, esses jovens olharam para Luan com uma expressão de julgamento. Luan imaginou que eles tinham ido verificar suas informações. Ninguém se mexeu. Luan ficou um pouco decepcionado. Seria ótimo se alguém viesse se exibir para ele. No entanto, pensando bem, todos eram pessoas com status. Se brigassem em tal banquete, estariam apenas rebaixando seu próprio status. Luan não ficou surpreso. Nesse momento, houve uma comoção repentina no local. Muitas pessoas se viraram para olhar a entrada. Luan e Yang Ping também olharam com curiosidade. Então, os olhos de Luan se arregalaram em choque. Na entrada, uma garota de cabelos roxos entrou. Ela tinha um rostinho delicado, um vestido de princesa branca e grandes olhos azuis familiares. A boca de Luan se contraiu. Ah, droga, Amy. Por que esse cara está aqui? Atrás de Amy estava Van Lingling, que usava um vestido roxo e tinha um sorriso gentil no rosto. Amy era tão animada e adorável quanto uma princesa de conto de fadas e atraiu a atenção de todos no salão. Quem é ela? Em termos de beleza, ela pode ser comparada à pérola do império, certo? Ah, acho que ele é a princesinha da família do imperador da Batalha do Céu Luro. Então você é da família Algerbi? Não é à toa que ele tem cabelo roxo. Acho que já vi essa garotinha em algum lugar antes. Agora me lembro. Não é ela a garotinha que matou guerreiros natos do Estado Real com Luan. ... Todo mundo estava sussurrando. Um homem bonito de terno branco olhou para Amy com olhos brilhantes. Essa deve ser a princesinha da resplandecente cidade de Avenlu, certo? Eu não esperava que ela fosse tão fofa. Um homem ao lado dele disse: Alteza, pode convidá-la para dançar no baile. Se o imperador da Batalha de Avenlu estiver disposto a ficar do nosso lado, seria de grande ajuda para nós. Sim. O homem bonito assentiu. Em outras aventuras, do outro lado, um jovem ruivo viu Amy e ficou um pouco surpreso. É ela. Então, ele olhou para Luan e chegou a uma conclusão. Não é de se admirar. Enquanto todos cochichavam entre si, Amy olhava secretamente para as diversas sobremesas, e Van Lingling observava os arredores. Ao ver Luan, Van Lingling ficou atordoada por um momento. Então, o canto da boca se curvou e ela revelou um sorriso gentil. Luan, ... Ele ficou um pouco perturbado ao ver o sorriso de Van Lingling. Yang Ping, por outro lado, não conseguiu evitar ficar em pé. Irmão Yuan, você acha que aquela beldade de roxo está olhando para mim? Luan, ... Ele olhou para Yang Ping sem palavras e deu um tapinha em seu ombro. Mantenha a confiança. À distância, Van Lingling deu um passo à frente e sussurrou para Amy. Jovem moça, o jovem mestre Luan também está aqui. Amy, que estava pensando em qual sobremesa comer primeiro, congelou de repente. Ela olhou para cima e seus grandes olhos roxos encontraram os de Luan. Capítulo 329. Nenhum de vocês é inocente. Então, sob o olhar de todos, Amy correu em direção a Luan com um sorriso. Grande mentiroso, o que você está fazendo aqui? Luan sorriu. Eu é que deveria estar perguntando isso. Por que você está aqui? Não é o dia da colheita? Vim com a minha mãe. Ela parecia ter algo para fazer. Amy explicou com um sorriso. Então é assim. Luan assentiu levemente. Yang Ping, que estava ao lado, congelou. Ele pensou que Van Lingling estava olhando para ele, mas agora parecia que ele realmente não existia quando estava com o irmão Yan. Foi muito difícil. Muitos dos jovens no local que tinha planos para Amy tinham expressões desagradáveis no rosto.
Uma coisa é a filha da família Li ser parente sua, mas por que a princesinha da família Algebi também é parente sua? Se não fosse pelo fato de que muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para fazer com que as pessoas entendessem Lu Yuan, elas pensariam que Lu Yuan era um rei sugar baby. Nesse momento, muitos jovens olharam para Lu Yuan com olhos ainda mais frios. No entanto, após compreenderem a situação de Lu Yuan, eles também perceberam que, embora Lu Yuan não tivesse antecedentes familiares, ele era extremamente talentoso. Ele havia conseguido o segundo lugar no acampamento de gênios do Império Bordo Vermelho apenas 2 meses após entrar na escola. Pode-se dizer que ele tinha uma chance extremamente alta de se tornar um imperador guerreiro no futuro, e talvez não fosse impossível que ele alcançasse um nível ainda maior. Em relação a isso, eles também sabiam que o Império Rei de Maple não permitiria que fizessem nada com Lu Yuan. Além disso, olhando para o relacionamento entre a filha da família Li e a princesinha da família Algebi Lu Yuan, o imperador da Batalha Dark Shadow e o imperador da Batalha Eaven Lu podem não ficar parados assistindo Lu Yuan ser intimidado. Eles naturalmente tiveram que pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. No final, eles escolheram suportar isso. Os poucos conversaram e o tempo passou rápido. Pouco tempo depois, a revista também chegou. Quando o céu escurecia, todo o palácio ficava intensamente iluminado, e as mesas estavam cheias de todos os tipos de comida e vinho deliciosos para os convidados escolherem livremente. O local inteiro estava cheio de pessoas conversando em grupos de 2 ou 3. Esse tipo de banquete, que poderia ser considerado de alto nível em todo o Império Rei de Maple, ou até mesmo em todo o planeta Dak, tinha como propósito expandir conexões e desenvolver relacionamentos cooperativos. Não importava o quão deliciosa a comida fosse, quase todo mundo estava apenas experimentando e basicamente conversando. Também havia rapazes que vieram conversar com Amy, mas a mente dela estava nas diversas sobremesas, e Van Lingling foi basicamente quem os dispensou. Embora Lu Yuan já soubesse que Van Lingling era muito capaz, todos os jovens que queriam falar com ela eram enganados pelas palavras gentis de Van Lingling e iam embora com um sorriso. Lu Yuan sentia cada vez mais que Van Lingling era provavelmente a garota mais cruel que ele já havia acolhido. Ele até suspeitou que Van Lingling tivesse algum tipo de habilidade de combate de lavagem cerebral. Também havia estudantes do acampamento de gênios e algumas garotas bonitas que vieram conversar com Lu Yuan, mas ele só conseguiu sorrir e responder. Felizmente, Van Lingling estava lá para ajudar. Caso contrário, Lu Yuan não seria capaz de lidar com tal situação. Yang Ping e Mago, por outro lado, estavam conversando alegremente com alguns rapazes e moças porque estavam com Lu Yuan. Pouco tempo depois, Li King retornou. Junto com ele estavam Moon Frost e Rebecca. Moon Frost usava um vestido verde simples. O estilo era bem estranho. Devia ser uma vestimenta élfica especial, parecida com um hobby. No entanto, ela ainda era bonita, afinal. Mesmo usando um longo manto, a lua ainda era extremamente bela, e ela também tinha um temperamento nobre. Rebecca, que estava parada ao lado, usava um vestido de noite bege. Havia uma expressão de angústia em seu rosto, e ela usava as mãos, desconfortavelmente, para mover constantemente as mangas ligeiramente apertadas do vestido. Obviamente, ela também não gostava de usar vestidos. Os 3 retornaram ao local e imediatamente atraíram a atenção de todos. Entretanto, quando viram os 3 se aproximando de Lu Yuan, os rostos dos príncipes e herdeiros das grandes famílias escureceram. F. King e Ingru, eles queriam bater em alguém. Após encontrarem Lu Yuan, os 3 naturalmente viram Amy e Van Lingling ao seu lado. Li King ergueu as sobrancelhas levemente, e uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos antes de sorrir. Irmãozinho Yuan, essa é a princesinha da família Algebi? Lu Yuan assentiu com um sorriso. É isso mesmo, irmã King. Acho que já te contei antes. Amy Algebi. Esta é Van Lingling, a governanta da Amy. Afinal, Lu Yuan e Amy eram bons amigos. Quando ele estava conversando com Li King, ele já havia falado sobre isso antes.
Entretanto, Lu Yuan não esperava que Amy chegasse ao Império Rei de Maple hoje. Amy também olhou para Li King com os olhos arregalados, com um toque de curiosidade neles. Irmã, você deve ser a irmã Li King, certo? O grande mentiroso me contou sobre você. Ele disse que você é a pessoa mais próxima dele. Lu Yuan. O canto da boca dele se contraiu. Ele disse isso mesmo, mas como aquela Amy idiota podia dizer isso aqui? Os outros olharam para Lu Yuan com uma expressão estranha. Lu Yuan se sentiu muito envergonhado. Li King ergueu as sobrancelhas e riu. Segurou o braço de Lu Yuan e olhou para ele. E? Então foi isso que o irmãozinho Yuan disse sobre mim. Amy assentiu e estava prestes a dizer algo quando Lu Yuan pegou um bolo de morango e o enfiou na boca de Amy. O rosto de Amy inchou imediatamente. Ele sorriu e disse: Amy, este bolo está delicioso. Coma mais. Os olhos de Amy brilharam e ela assentiu com satisfação. Não é ruim. Rebecca olhou para Lu Yuan com uma expressão estranha. Ah, Yuan, Amy parece ter algo a dizer antes. Não, ela não fez isso. Você deve estar enganado. Capítulo 330. Nenhum de vocês é inocente. 2. Lu Yuan olhou feio para Rebecca, e Rebecca imediatamente encolheu o pescoço de medo. Oh! Xuan Yi olhou para Lu Yuan, depois para Li King, e um sorriso apareceu em seus lábios. Seu relacionamento com ela é melhor do que eu pensava. Li King também olhou para Lu Yuan com um sorriso. Irmãozinho Yuan. Você tem algo a dizer? Lu Yuan tossiu e perguntou. Por que vocês saíram? Vocês não saíram com o professor Yating-Shui? Li King olhou para Lu Yuan com um leve sorriso, mas não continuou com o assunto. Ela sorriu e disse. O banquete está prestes a começar. Elas são princesas, então é claro que têm que ser as últimas a sair. Nós saímos primeiro. Lu Yuan ficou um pouco surpreso. Nesse momento, o portão principal do castelo se abriu, e o belo imperador Bordo Vermelho, de cabelos curtos, grisalhos e sem a aparência de muito jovem, saiu do castelo. Com um sorriso gentil no rosto, ele disse. Bem-vindos ao banquete do dia da colheita oferecido pela família imperial do Bordo Vermelho. O ano velho já passou e somos gratos. No ano novo, esperamos que vocês tenham novas conquistas. Não direi mais nada. Espero que todos tenham uma boa noite. Assim que a voz do rei de Maple soou, a banda começou a tocar. A banda era formada pelos músicos mais famosos de todo o Império Rei de Maple. Ser convidado para o banquete do dia da colheita pela família imperial Rei de Maple foi naturalmente uma honra rara para eles. Todo mundo estava jogando seriamente. Nesse momento, todo o salão ficou em silêncio. Todos se viraram para olhar a porta atrás do imperador Bordo Vermelho. Sitingil e Siting-Shui saíram. Sitingil tinha cabelos loiros e olhos vermelho-dourados. Era alta e voluptuosa. Usando um vestido vermelho dourado, ela parecia deslumbrante, mas não cafona, como uma nobre rainha. Siting-Shui, por outro lado, usava um vestido azul gelo, que complementava seus longos cabelos azul gelo. Seu belo rosto estava inexpressivo, fazendo aparecer uma fada do gelo. Depois que os dois apareceram e a atmosfera ficou em silêncio por um tempo, a multidão começou a sussurrar. Tudo que Lu Yuan ouviu foram elogios aos dois. Os olhos de quase todos os jovens brilharam como uma luz fervente. Amy enfiou um pedaço de bolo de creme na boca, e sua boquinha ficou redonda. Ela olhou para Sitingil e Siting-Shui e não pôde deixar de exclamar. Essas duas princesas são tão lindas. Lu Yuan sorriu e assentiu. Li King beliscou o rostinho de Amy com um sorriso e disse suavemente. Amy também é muito bonita. Lu Yuan não sabia porquê, mas Li King parecia gostar muito de Amy. Amy colocou as mãos na cintura e assentiu orgulhosamente. Claro! Eu também sou uma grande beldade. Mesmo estando certa, Lu Yuan ainda achava que esse cara era muito narcisista. Ao contrário dele, embora soubesse que era bonito, ele nunca disse isso. O imperador do Bordo Vermelho olhou para as duas princesas, com um olhar orgulhoso aparecendo em seus olhos. Para ele, havia muitas princesas e príncipes.
No entanto, apenas Se Tingiu e Se Tingshui, as duas filhas das quais ele mais se orgulhava, poderiam ter uma aparência tão extraordinária, herdar os genes transcendentes de seus ancestrais e possuir talentos naturais extremamente poderosos. Um lampejo de desamparo passou pelos olhos do imperador do Bordo Vermelho. Independentemente de ser Se Tingiu ou Se Tingshui, os dois ainda não tinham ficado noivos. Isso quase se tornou uma ferida em seu coração. Com seu talento e força, o imperador do Bordo Vermelho naturalmente não poderia deixá-lo se casar com alguém de outro país, então eles só poderiam se casar com alguém da família. Para ele, contanto que os dois gostassem e tivessem talento, tudo bem. No entanto, os dois não se interessaram por nenhum deles. Poucos dias atrás, muitos jovens talentos de vários países queriam conhecê-los e conversar com eles, mas eles simplesmente fugiram. Mas ele não tinha a escolha. Isso o fez se sentir impotente. Como um imperador de guerra, ele estava tão ansioso que estava prestes a ficar careca. O imperador do Bordo Vermelho parou de pensar sobre esse assunto que lhe causava dor de cabeça e começou a dança de abertura com sua imperatriz ao som da música. Após a dança de abertura, pares de homens e mulheres também começaram a dançar. Um por um, os homens jovens e bonitos começaram a convidar Se Tingiu e Se Tingshui para dançar. Claro, como o imperador do Bordo Vermelho esperava, todos eles foram rejeitados. O imperador do Bordo Vermelho viu isso e sentiu amargura no coração. Depois de rejeitar lote após lote de jovens talentos, Se Tingshui e Se Tingiu pareciam achar que era um pouco problemático. Eles imediatamente se levantaram e foram para outro lugar. Os olhares de muitas pessoas o seguiram. Quando viram a direção em que seguiam, ninguém se surpreendeu. Afinal, Li Qing e Xuan Jiu sempre tiveram bons termos com Se Tingiu, então eles ainda sabiam disso. Entretanto, quando viram Lu Yuan no meio das garotas, muitos jovens cerraram os dentes e pareceram irritados. Por que diabos era ele de novo? Porque ele estava em todo lugar. O imperador do Bordo Vermelho olhou para Lu Yuan e ficou um pouco atordoado. O imperador do Bordo Vermelho naturalmente conhecia Lu Yuan. Seus olhos brilharam ao lembrar de como Se Tingshui lutara ao lado de Lu Yuan durante a maré de bestas. Se fosse Lu Yuan, isso seria possível. Afinal, ele era extremamente talentoso e tinha potencial para se tornar um imperador guerreiro no futuro, ou até mesmo superar um. Deixar Tingshui ficar com ele obviamente seria benéfico para a família Si. Além disso, o imperador do Bordo Vermelho conhecia sua filha muito bem. Ele nunca tinha visto